apresentar vocês para o professor José Augusto, né? Nós temos o grupo de estudos e pesquisas em poéticas orais. Nesse momento, nós tocamos uma pesquisa que se chama Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes de Contadores de Histórias de Cidades do Interior da Bahia, que é uma pesquisa que tem como grande propósito promover o intercâmbio de saberes entre contadores de histórias, mestres, narradores, né? E a academia. E a gente trabalha com uma metodologia de pesquisa que está dentro do guarda-chuva da história oral. A gente nunca parou para se aprofundar até aqui nos estudos da história oral. A gente foi direto para a autobiografia e para a entrevista narrativa, que é o dispositivo de coleta de dados que nós usamos diretamente no trabalho, mas sentimos a necessidade de ter uma conversa sobre essa metodologia de pesquisa, que é amplamente utilizada, né, de modo diverso no Brasil e fora dele. Quem trabalha com a etnografia, com as pesquisas voltadas para a recolha de patrimônios imateriais como esses nossos, né, está acostumado a trabalhar com ela. E aí eu convidei um historiador, que é o professor José Augusto, graduado em História, não é, pela UFBA. Ele tem mestrado e doutorado também pela UFBA em História Social, e é nosso professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, atua na graduação e na pós. É o coordenador da Universidade Aberta do Brasil, pela UFES, né? É meu parceiro de trabalho aí também. E tem experiência na área de História, no ensino presencial e na modalidade à distância, com ênfase em História da Bahia e do Brasil, atuando principalmente nos temas metodologia didática do ensino da história, história da educação, educação patrimonial, tecnologias digitais na educação, cultura organizacional escolar, sociedade e infância. E aí o professor José Augusto vem agora conversar um pouco com a gente sobre essa temática que nos interessa, que é a história oral. Ele vai fazer um apanhado mais geral aqui, uma conversa mais en passant, né, mais guarda-chuva, e depois a gente vai poder fazer algumas perguntas para ele, para mobilizar o debate, tá bom? Então, professor José Augusto, Tá seja bom. bem-vindo, muito obrigada por acatar nosso convite. Hoje a gente está numa interação com a disciplina dele, ele pode falar um pouco sobre isso também, e aí a gente segue com a prosa. Hoje a gente vai fazer uma interação com o estágio 4 que está aqui. São os alunos de História, né, do estágio 4, que é uma disciplina voltada para a educação de jovens e adultos. A gente tem uma discussão sobre isso e uma discussão também sobre produção de material didático. E eu vou tentar, à medida do possível, incorporar essa discussão aos nossos interesses também, né? Porque, claro, quando a gente fala de história oral, a gente está falando de memória, e a memória é importante para pensar também a história, né? Então, a gente vai tentar fazer essa interface. Se precisar de referências, depois eu envio algumas, mas infelizmente hoje eu não pude trazer slides, porque foi um atropelo de coisas, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Uma das primeiras questões importantes é que quando a gente está falando dos griots, né? Quando a gente está falando dessas memórias, a gente está falando de um mundo que foi pautado durante séculos na oralidade, né? Então, claro que a escrita é uma ruptura no mundo. A escrita traz uma dimensão que marca a modernidade, né? A gente vem de uma longa tradição de sociedades e culturas ágrafas, que ao longo de um percurso histórico, essas culturas ágrafas elas foram cada vez mais sendo secundarizadas, discriminadas, à medida em que o processo de alfabetização ele vai se tornando cada vez mais amplo, né? E aí você começa a ter a construção da figura do analfabeto, né? E também que passa a ser visto também de forma pejorativa. Então, grande parte da história da humanidade, grande parte das práticas culturais, dos legados associados à religião, língua, cultura, etc., foram veiculados pela oralidade, né? Então, as memórias sempre foram importantes, né? Os griots, que são memorialistas, né? Eles tinham essa incumbência, né, de aprender a história de um determinado lugar a partir de gerações e legar essa história para as gerações mais novas, né? Claro que a palavra em si traz nasce num contexto de colonialismo, né? De imposição de uma cultura europeia. Os franceses denominam esses memorialistas de griots, né?
E claro, a gente sabe que essa importância existe, mas em grande parte do mundo ela não foi valorizada. Então, as memórias individuais e coletivas, elas são fundamentais para pensar a história, mas a primeira coisa importante é lembrar que a memória é só um substrato da história, ela não é a própria história, né? Então a gente não pode confundir memória com história, ela é só um substrato. A história ela começa a se constituir como ciência no final do século XIX e é importante lembrar que em meio a essa constituição, e não só a história, a pedagogia, e uma série de antropologia científica, a sociologia, uma série de outras áreas se constituem nesse final do século XIX, né, que é considerado a era da ciência, né, a história também começa a se constituir em meio a métodos, né? Então, inicialmente, a gente tem um movimento associado à crítica interna e externa do documento. Inicialmente, a gente tem uma ideia de que só se faz história a partir do documento escrito. Essa história, essa ideia começa a cair por terra já no início do século XX, né? De pensar outras possibilidades de fonte. Mas o texto escrito, o documento escrito, ele continuou guardando uma primazia no ato de pensar a história e fazer a história. Foi hierarquicamente considerado como mais importante do que outras possibilidades de fonte. Claro que ao longo de décadas, ao longo do século XX, e principalmente na década de 60, a história é impactada por uma série de mudanças e aí a gente começa a pensar outras possibilidades de produzir o conhecimento histórico e começa a relativizar a ideia de fonte também, né? E começa a relativizar a ideia da própria ciência, né? A gente começa a ter uma crítica cada vez mais contundente em relação à ciência cartesiana, que foi tão forte no final do século XVIII, ainda no século XIX e início do século XX, né? A ideia de que a ciência só se fazia de forma acumulativa, a ideia de que a gente tinha que ter um padrão de conhecimento científico. Inicialmente foi a matemática, né? No final do século XVIII, por conta do Descartes e o discurso do método, né? A ideia de pensar a matematização da realidade, de produzir um conhecimento perfeito que se aproximasse da matemática. No século XIX, a gente tem como parâmetro a medicina, né? O discurso médico interferindo em todas as áreas do conhecimento. A gente é impactado por Darwin e a ideia do darwinismo, né, em várias áreas, a ideia do evolucionismo, a ideia do darwinismo social, a ideia de que a natureza, a pobreza poderia ser explicada. Alguns intelectuais acreditavam que ela era natural, assim como era natural a diversidade da natureza, né, espécie mais forte vencendo a espécie mais fraca, né? Então, essa transposição do mundo natural para o mundo social, ela foi feita também com o intuito de justificar a desigualdade, né? A gente precisa lembrar que esse é o período da eugenia, né, do racismo científico, que impacta o século XIX, grande parte do século XX ainda está presente, diluído na estrutura das diversas sociedades e da nossa até hoje. Então, pensar essa evolução do ato de fazer história é levar em consideração as memórias, mas apenas as memórias não é suficiente para que a gente entenda uma época e um contexto. Então, a memória, como eu disse inicialmente, ela é um substrato importante, mas que a gente precisa de outros elementos para pensar o passado ou o presente, né? A história ela não se ocupa só do passado, a história se ocupa do presente também. Cada vez mais a gente tem uma discussão sobre história do presente e história imediata, né? Se antes isso gerava uma reação muito grande, porque se achava que não era possível produzir história do presente ou história mais imediata, né? Hoje, você em grande parte do mundo, você já tem programas e historiadores fazendo essa história, que muitas vezes está nas mãos dos jornalistas, dos sociólogos, dos antropólogos, mas tem algo que marca a história, né? E esse algo que marca e que distingue todas as outras áreas é um olhar em relação ao processo. A gente não olha
só o presente. Quando a gente olha o presente e a história imediata, a gente olha o processo. A gente quer saber o que é que acontecia antes, né? O que é que está acontecendo durante e o que é que isso provocou. Na história, a gente tomou emprestado da linguística dois termos, diacronia e sincronia, né? A gente faz esse movimento. O movimento diacrônico é olhar o processo mais longo, né? Então, eu estou analisando o 7 de setembro e eu quero saber o que é que aconteceu antes do 7 de setembro de 1822. Quais foram os conflitos que já existiam, as demandas, as lutas que desembocaram nesse 7 de setembro. Mas só entender o que aconteceu no 7 de setembro não também basta. Eu preciso entender o que é que se provoca depois, né? O que é que acontece depois. A independência não acontece no 7 de setembro de 1822, ela vai acontecer na Bahia um ano depois, em 1823, tem muita coisa acontecendo, ela só vai ser consolidada em 1825. Então, quando eu olho o 7 de setembro sozinho pelo 7 de setembro, eu não vejo um processo mais longo. Às vezes eu preciso enxergar esse processo mais longo para entender que o evento ele está associado a uma estrutura e uma conjuntura maior. Então eu tenho que olhar o antes, o durante e o depois. Quando a gente faz esse movimento em história, a gente está analisando o processo histórico. E isso marca a nossa especificidade do saber histórico, né? E uma outra coisa também é olhar a sincronia, né? Eu estou olhando mais longo a diacronia, a sincronia, que é tentar ver, 7 de setembro está acontecendo o que aqui em Feira de Santana, em Salvador, no Recôncavo, no resto do Brasil, no mundo. Então, quando eu tenho um olhar diacrônico, eu tento ver se o mesmo evento ele gera repercussões semelhantes em todo o restante do país ou do estado. Alguém vai poder dizer, grande parte do país nem sabia que estava acontecendo no 7 de setembro. Né? Então, quando eu tenho esse olhar diacrônico, eu tento recortar. Claro que não dá para ver tudo, a gente não tem a ilusão de compreender a totalidade, mas eu tento ver o que é que está acontecendo, que consequências, influências esse evento gerou em outros lugares. Então, esse olhar diacrônico mais longo e sincrônico do mesmo momento, ele marca o ensino da história, ele marca a pesquisa histórica, ele precisa ser ensinado, porque nem sempre a gente vê. Por que ele precisa ser ensinado? Porque para que a gente não tenha ilusão de achar que algo é novo, né? Absolutamente novo, por não conhecer esse passado, ou que algo é velho, e não entender que esse algo que se torna velho hoje, em algum momento ele foi uma ruptura e uma transformação poderosa. Então, quando a gente tem esse olhar do processo histórico, percebendo permanências e rupturas, isso marca a pesquisa histórica e distingue o mero olhar em torno da memória. Porque assim, a memória ela tem uma dimensão... a memória ela não tem necessariamente, não precisa ter um compromisso com entre aspas, aí todas as aspas, as verdades, né, mais plurais possíveis. No ato de rememorar, a gente transforma, a gente modifica, a gente enfatiza determinados aspectos que foram significativos ou pelo trauma ou pelo prazer, mas a gente reestrutura. É por isso que em história a gente não fala em reconstituição do passado, a gente fala em reconstrução do passado. O ato de olhar para o passado, ou mesmo para a história imediata, seja ele qual for, é um ato de reconstruir a realidade. A gente vai pegar coisas que não estavam juntas e dizer que essas coisas têm um sentido, né? Entre a nossa subjetividade, as nossas ilações, a nossa percepção da realidade. É por isso que a gente tem um historiador, o Jules Michelet, que é um historiador do século XIX, considerado o pai da história das mentalidades, da história cultural, influenciou grandes historiadores como Lucien Febvre e outros, escreveu no século XIX, numa época em que a gente era marcado por uma ciência histórica positivista, que só se preocupava com datas, nomes, economia, política. O Michelet começa a escrever sobre o povo,
sobre a mulher, sobre a feiticeira, sobre a montanha, temas que eram uma ruptura para a época. Foi acusado de romântico por conta disso, mas ele era um grande historiador, foi diretor durante muito tempo dos arquivos públicos da França e tinha um conhecimento das fontes escritas muito grande. Né? Ele dizia que ele, quando ele andava pelos arquivos, ele ouvia o sussurro das vozes silenciadas que precisavam ser colocadas e publicizadas. Né? Então, isso para dizer que quando a gente está falando em memória, a memória é um dos elementos importantes para pensar essa história maior. Né? Então, no ato da gente estar recolhendo memórias, né? No ato da gente estar dando voz a sujeitos anônimos, né? Pessoas que não teriam uma possibilidade de se posicionarem, de falarem sobre si e sobre sua própria realidade, a gente está colhendo fragmentos de uma realidade que, se for o caso, eles precisam ser comparados, checados. Claro que a memória, a minha memória e as nossas memórias, elas dão sentido à nossa existência e à nossa identidade, né? Claro que elas são significativas para nós, mas para a história elas precisam ser significativas não apenas para nós, mas para um conjunto de pessoas, uma comunidade, uma sociedade. Então, tudo pode ser história, mas nem tudo se torna história, né? Depende do significado que o fato, o evento, o acontecimento, ele tem para que historiadores e historiadoras pensem a pesquisa, né? Pensem a importância desse tema e dessa pesquisa. Então é importante demarcar isso, né? Porque quando a gente está falando em história oral, né? E há uma vertente existe a Sociedade Brasileira de História Oral, a história oral já vem sendo discutida no Brasil há décadas, mas existem historiadores e historiadoras que não acreditam na existência e na autonomia metodológica de uma história oral, enquanto outros acreditam que sim. Né? Existem historiadores e historiadoras que acreditam que o que há são apenas fontes orais, que são importantes e significativas, e outros que acreditam que existem uma autonomia metodológica, teórica, que pode dar sentido ao que a gente chama de história oral. Né? Claro que isso, hoje menos, esses embates são menores, antes eram muito maiores, mas eles ainda existem, mas o fato é que hoje, na pesquisa histórica, esse entrecruzamento de fontes, né, de pensar as diversas... eu tô recolhendo o depoimento, mas eu preciso checar o depoimento, eu preciso trazer, olhar como é que a sociedade via esse tema, como é que esse tema foi tratado, pensar nos jornais, pensar no estado da arte, na comunidade argumentativa que já se debruçou sobre esse tema, para que eu perceba até que ponto essa fala, essa memória, ela é discrepante do que todo mundo diz ou ela está de acordo, em consonância ao que é dito. Bem, a questão não é se ela é uma coisa ou se ela é outra, depende qual é o sentido do que você vai fazer com essas memórias, né? Então, por quê? Porque as memórias, e principalmente hoje que a gente vivencia um processo de negacionismo muito grande, né? Um negacionismo histórico muito forte, a gente precisa cada vez mais defender uma história que resguarda essas memórias individuais e coletivas, mas também um saber sistematizado para produzir um conhecimento sobre o passado. Então, isso é fundamental, né? Então, quando a gente está falando em memória, é preciso lembrar, volto a dizer, que ela é apenas um substrato da história e que ela é extremamente importante para que a gente reflita sobre uma época, né? Tendo esses cuidados. Claro, a gente costuma dizer sempre que a memória ela é movediça, tudo é movediço, todas as fontes num determinado grau ou num menor grau são movediços, todas as fontes escritas, orais, imagéticas, sejam elas quais forem, elas são produzidas com uma intencionalidade. Por isso que o Jacques Le Goff, no livro História e Memória,
ele trouxe um conceito que é muito utilizado e é um consenso entre muitos historiadores e historiadoras, da ideia do monumento documento, né? De todo documento, seja ele escrito, oral, imagético, ele é um documento monumento, ou seja, ele registra em si uma intencionalidade. Por isso que o Legoff ele diz assim, todo documento monumento é em si mesmo uma mentira. Quando ele diz uma mentira, ele não está querendo dizer que é um falseamento da realidade, mas ele está querendo dizer que é uma interpretação da realidade. Ele tem uma intencionalidade, tem uma pedagogicidade. Então, ninguém escreve um diário para não ser lido, né? Então, ainda que inconscientemente você diga, não, ninguém nunca vai ler meu diário, não quero que ninguém pegue. Você sabe que alguém pode pegar o seu diário. Em algum momento, alguém saberá o que está escrito ali. Então, mesmo os diários mais íntimos, eles não guardam em si as coisas mais secretas, né? Porque o nosso inconsciente sempre traz aquela ideia, bem, e se alguém ler? E se alguém pegar? Então, talvez hoje o único espaço que saiba mais de nós do que as pessoas, inclusive os nossos pais e mães, seja a internet, né? A internet sabe mais de nós do que nossos pais, mães ou qualquer amigo, não é? Porque ela levanta o nosso perfil, as nossas buscas privadas, os nossos likes, as nossas predileções, gostos, desgostos, aquilo que não queremos que ninguém veja que nós assistimos ou que buscamos, está tudo mapeado na internet. Então, é por isso que a gente é bombardeado por tanta coisa, né? A internet hoje é o grande oráculo que nos conhece mais do que todo mundo, né? Nos conhece intimamente, né? Porque sabe do que gostamos de ler, do que não gostamos, do que curtimos, do que não curtimos, enfim. Mas o fato é que todo documento, monumento, todo documento ele é construído com uma intencionalidade. Durante muito tempo a gente teve a ilusão de que em algum momento, e alguns historiadores ainda têm essa ilusão, de que no arquivo que tem um documento escrito, está lá o segredo do passado, como se só o documento escrito pudesse trazer e elucidar esse passado. É uma outra ilusão, uma ilusão positivista, porque lá existem uma série de documentos que também são produzidos com uma intencionalidade, que são produzidos com o sentido de falsear a realidade, que expressam interesses de classe, de gênero, enfim, que existem silenciamentos, existem coisas que não estão ditas, não estão reveladas, que foram omitidas, enfim. Então, mas essa ilusão se construiu, né? Então, é por isso que durante um determinado momento a história começa a se revolucionar, não só a partir desses novos objetos, né? Dessas novas fontes, eram velhas, né? Mas elas começaram a ser consideradas fontes significativas para a história de uma forma mais recorrente, mas também se revoluciona a partir do momento em que a gente começa a ensinar e a discutir a possibilidade de ler essas fontes. Então, ainda hoje, a gente tem muita dificuldade nisso. Os meninos e meninas, às vezes, na sala de aula ou na pesquisa histórica, não sabem como ler uma fotografia, ou um quadro, ou uma arquitetura, ou uma pintura. Elas guardam intencionalidade, elas guardam técnica, elas guardam. A gente precisa encontrar a chave dessas leituras, né? E com a fonte oral é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não pode ter uma ilusão em inverter uma lógica positivista. Antes, a gente achava que o documento escrito ele tinha primazia e hoje a gente acha que a fonte oral tem primazia porque é dita e veiculada por alguém que viveu a situação. Ainda que nós vivamos uma época e uma realidade, a nossa fala e a nossa percepção da realidade ela é filtrada por elementos da nossa cultura. Existem filtros culturais. A gente tem dois historiadores que discutiram muito isso fortemente. É o Bakhtin, um livro chamado Cultura Popular e na Idade Média. O Peter Burke discutindo
cultura popular na Idade Moderna, e o mais conhecido de todos, para dizer um terceiro, que é o Ginsburg, com um livro que inaugura essa discussão, que é O Queijo e os Vermes. Todos três, guardando as especificidades a importância de cada obra, eles tratam de um tema que se tornou extremamente importante, que é a ideia da circularidade cultural. Eles trazem à tona uma discussão de pensar cultura erudita aqui e cultura popular lá embaixo. Então, eles desconstroem essa hierarquia em torno de uma cultura erudita, uma cultura popular, e começam a dizer que a gente precisa perceber os filtros culturais. Essas ideias, elas têm uma circularidade, são apropriadas e retroalimentadas. Então, da mesma forma que a cultura erudita, que a música clássica é alimentada pelo samba, né? É alimentada por uma série de influências populares, né? A música clássica também, de forma semelhante, retroalimenta essas culturas. Então, não existe um isolamento cultural, mas existem trocas culturais que são significativas. Então, a gente perceber essas chaves no momento em que a gente está colhendo o depoimento é importante para a gente perceber que às vezes as pessoas são impactadas por sua época. Às vezes uma percepção que a gente tem da nossa realidade, ela é marcada pela memória histórica que a gente consumiu, por exemplo, na escola. Nós somos impactados desde cedo, na infância, por uma memória que nós não vivemos e não interagimos. Então, a gente reproduz percepções de algo que a gente não viveu, mas que a gente foi condicionado a acreditar que elas existem. Essas coisas passam pelo sentimento de ser brasileiro, pelo sentimento de ser baiano, pelo sentimento de vivenciar uma cultura que é absolutamente plural. Mas aí, quando você pergunta a alguém, sim, mas o que é ser baiano? O que é ser brasileiro? Por que você se sente assim? As pessoas têm dificuldade de dizer, né? Mas elas foram condicionadas pela escola, pela educação formal, a aceitarem que elas fazem parte de algo maior que ela e que elas foram classificadas dentro disso. Mas, em última instância, a ideia de nação é uma construção, né? É uma construção cultural, política, econômica, geográfica, né? E a gente precisa discutir isso. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pensar a fonte oral, a gente tem que ter o cuidado de também não acreditar que ela tem uma primazia sobre outras fontes, porque ela está sendo veiculada pelo sujeito que é o protagonista daquele evento que você está analisando. Então, ela tem que ser tratada como qualquer outra fonte é tratada. E isso é fundamental, né? Porque a memória ela é fluida e, às vezes, as pessoas preferem acreditar na fantasia, no realismo fantástico, no que de fato ocorreu. O Mircea Eliade, ele é um autor que tem um livro chamado O Mito do Eterno Retorno. E o Mircea Eliade tem um capítulo lá no livro que ele fala de um folclorista da década de 50 que estava pesquisando sobre uma balada folclórica, né? E a história era que um casamento havia sido desfeito por conta de uma bruxa que jogou uma maldição nos noivos, e esse noivo morreu. Então ele ficou curioso em saber o que foi que de fato aconteceu e começou a pesquisar. Ele começou a pesquisar e descobriu a noiva, ela ainda estava viva. Ela relatou para ele que antes do casamento o noivo teve um mal súbito e morreu. E por conta disso fizeram os trâmites que faziam sempre de um casamento, as mulheres cantando músicas nesse cortejo, né? E foi uma coisa comum, como aconteceu em qualquer outro momento da história dessa comunidade. Não havia bruxa, não havia maldição, não havia encantamento. E quando ele foi contar para o resto da comunidade, da população, que essa história ela não existia, que a noiva estava viva e que disse que a morte foi uma morte, foi um acidente,
as pessoas disseram que a noiva estava louca, que ela não lembrava mais dos fatos direito e que ela não conseguia falar, ela estava impactada pelo trauma do evento, né? E aí a discussão que o Michel Liade traz, né, com esse folclorista, era exatamente para dizer que às vezes as pessoas preferem acreditar no mito do que no que de fato ocorreu, porque às vezes o mito ele é fantástico, ele traz uma percepção de mundo e de realidade que as pessoas querem acreditar, enquanto a realidade ela é corriqueira, ela é rotineira e às vezes ela não encanta, né? Então, às vezes, as pessoas preferem acreditar exatamente nisso. Bem, por vários motivos, né? Um exemplo claro que a gente pode dar sobre isso e esse cuidado com a memória é uma personagem que é muito veiculada na imprensa, saiu até recentemente por conta da comemoração do 7 de setembro, que é Maria Filipa. Maria Filipa foi uma personagem criada por Xavier Marques em 1910, num livro chamado Sargento Pedro. Xavier Marques já era da Academia Brasileira de Letras, nasceu em Itaparica, né, morreu em 1941, nasceu no século XIX, acho que em 1868, uma coisa assim, mas morreu em 41. Já era um literato renomado por algumas obras, etc. E escrevia muito sobre essa mentalidade, essas memórias de Itaparica. Maria Filipa aparece em 4 momentos lá do livro do Xavier Marques. Maria Filipa, e o Xavier Marques diz assim, me baseei nas memórias do Inácio Ascioli, as memórias do século XIX, que Inácio Ascioli escreveu sobre a Bahia e etc. Pronto. Maria Filipa está viva na mentalidade das pessoas. Isso aí, Maria Filipa sai do livro literário, ganha forma, ganha corpo, ganha rosto, e Maria Filipa sequer tem uma comprovação histórica da sua existência. Inclusive, grande parte das imagens que hoje são utilizadas como sendo de Maria Filipa, não são de Maria Filipa, é a foto da mulher do turbante, que foi pintada por um pintor do século XIX, que é usada para tudo, não só para Maria Filipa. Todo mundo bota a mesma foto da mulher do turbante para uma série de situações. E aí a gente chegou ao ponto de, no 2 de julho, as pessoas saem com a camisa, com a foto de Maria Filipa e a foto da mulher do turbante. A gente tem historiadores que chegam na TV e dizem assim, Maria Filipa era uma mulher que tinha uma personalidade muito forte. E aí eu me retorço em casa dizendo onde ele descobriu que Maria Filipa tem uma personalidade forte, se Maria Filipa não tem nem comprovação da sua existência. Então, se a gente não tiver cuidado com as memórias, tem uma professora que escreveu um livro sobre Maria Filipa, foi em Itaparica, fez levantamento de memória, todo mundo começou a falar de Maria Filipa, puxaram a certidão lá de Maria Filipa, um retrato falado de Maria Filipa a partir da memória das pessoas. Se a gente não tiver cuidado, a gente ultrapassa o tênue limite entre fantasia e realidade. Em história, a gente luta. Tem um autor que é muito discutido, que é o Entre Práticas e Representações, do Roger Chartier. A gente luta para dizer assim, a história ela se utiliza de elementos da narrativa, que em vários momentos eles refletem a perspectiva da narrativa literária, mas a história não é literatura, né? A história ela tem um compromisso também com elucidar esse passado. A literatura nem sempre, ela pode ser uma fonte histórica importante, mas a gente não pode confundir a história com o ato de ficcionalizar o passado. Claro, a gente tem o nosso... a escrita da história, o Michel de Certeau. O Michel de Certeau diz, a história é uma ficção do passado. O Michel de Certeau, em um determinado momento do livro, ele diz isso. Ele diz, o problema não o conteúdo da teoria, ele diz, o problema é o recorte, o limite. A história é uma ficção do passado. Quando ele diz que a história é uma ficção do passado, ele não está dizendo que a história é falsa.
ele está dizendo, ele está se referindo ao ato de ficcionar, né? De construir, de se posicionar diante do passado e produzir uma percepção sobre uma realidade que você não viveu a partir de fontes que você está levantando, né? Então, eu citei esse caso de Maria Filipa porque muita gente acredita que ela existiu. Bem, eu não estou discutindo aqui a importância dessa representação. Ela é importante como representação. Ela reflete o anseio de pessoas por ter um protagonismo de uma mulher negra no passado. Para uma história tão machista, branca, e que não pensou nas mulheres, nas crianças, numa sociedade plural, esse anseio ele é importante. A gente pode até discutir essa representação, falar que ela é necessária, que as pessoas buscam heróis, não só homens heróis do passado, mas mulheres também, né? Eu tenho um colega, eu lembro sempre que isso me chamou a atenção, porque um colega que as meninas aqui são professoras aqui, Lu, Maria Cláudia, né, Raquel, sabe, que é o André. André foi dar uma entrevista numa rádio, quando estava terminando ele de falar, alguém na rádio fala assim: professor, e o protagonismo de Maria Filipa, o que é que o senhor acha? Aí André disse que começou a ficar nervoso, disse que, meu Deus, ele pensando que quem é Maria Filipa, pelo amor de Deus. Ele nem sabia quem era Maria Filipa, ele é de sociologia, ele não é de história, né? Tudo bem. Aí ele chega assim, ele diz assim: não, protagonismo de Maria Filipa, sim, Maria Filipa, é importante, mas ele nem sabia quem era Maria Filipa. Quando ele chega de noite, ele me manda um áudio no WhatsApp: Zé, quem é Maria Filipa, velho? Porra, a mulher falou lá que Maria Filipa destruiu não sei quantos navios portugueses e que a mulher fez miséria lá. Como é que a mulher pode destruir tanto navio português? Aí ele querendo saber. Aí eu disse assim: André, calma. Aí comecei a falar para ele dessa história. Então, se a gente não tiver limite, né? Se a gente não tiver limite entre as memórias, né? A memória como fonte, o discurso oral como fonte, a gente começa a construir uma realidade, falar sobre um passado que sequer existiu. Bem, se alguém disser para mim assim: não, mas é importante falar sobre o que não existiu também, sobre os falseamentos, tudo bem, mas em última instância, historiadores e historiadoras têm o compromisso com esse passado. Eu não posso dizer que uma coisa que não existiu, ela existiu de fato, né? Então eu tenho esse compromisso. Não é com a verdade positivista, porque para a gente interessa também as mentiras e os falseamentos, as ausências e os silenciamentos, mas a gente também não vai dizer que uma coisa aconteceu sem ela ter acontecido, né? A gente tem esse compromisso com o passado, porque a gente tem essa preocupação com a produção científica. Então, quando a gente está falando de memória, eu dou só um exemplo, eu dei um exemplo de Maria Filipa, né, porque foi mais recente. A Globo no programa até falando de Maria Filipa como se Maria Filipa existia. A sorte foi que uma professora que foi professora daqui, Vlamira, que foi do departamento de DCHF e que é professora da UFBA, apareceu na entrevista e disse assim: não, nós ainda não temos nenhuma documentação que comprove de fato a existência de Maria Filipa. Aí eu digo: graças a Deus, porque senão aí o programa ia realmente referendar a existência de Maria Filipa. Eu acho que Xavier Marques, quando escreveu lá em 1910, não imaginou que Maria Filipa ia aparecer em tantos programas, está em tantos sites. Você bota lá no Google Maria Filipa, aparece em centenas de sites, como se Maria Filipa, gente falando de Maria Filipa como se tivesse batido papo com Maria Filipa, da personalidade, da coragem de Maria Filipa, enfim. Mas o fato é que quando a gente pensa memória e história, e quando a gente pensa essas fontes orais, a gente tem que ter essa preocupação também, né, de não reificar essas memórias, porque às vezes as pessoas querem consumir mais o realismo fantástico do que a própria realidade. Às vezes a realidade ela é singela, mas essa singeleza da realidade ela é importante também, porque hoje a gente vive numa sociedade em que meninos e meninas ficam comparando suas vidas pelas redes sociais e pelo Instagram e achando que suas vidas são infelizes porque você só vê gente comendo a melhor comida, vestindo a melhor roupa, no melhor lugar, sempre feliz, sempre rindo.
Só que ali é um fragmento de uma realidade, é um fragmento de um momento de uma vida que as pessoas consomem como se fosse uma realidade recorrente. A gente precisa dizer, ó, o que não está posto ali são os momentos de tristeza, de sofrimento, de dor, de problemas. Isso não está posto ali, mas existe na vida de todo mundo. Então a gente precisa também pintar essa história plural. Eu não estou controlando o tempo aí, não, Lu. Quanto é que falta? 5 minutos. A gente precisa pintar essa história plural trabalhando com essas fontes orais, né? Com essa história oral. Claro, eu não vou aqui fazer juízo de valor dizendo quem está com a razão, eu tenho uma perspectiva, né? Eu acho que é importante trabalhar com a fonte oral, né? Ela é significativa, mas a partir desses cuidados, né? Desses cuidados que precisam ser colocados, porque às vezes as pessoas não necessariamente vivenciaram a realidade da forma como a gente imagina, né? Então eu digo sempre, eu tenho orientandas de mestrado e que trabalham geralmente com o período da ditadura, muitas vezes, e às vezes eu digo assim, ó, não vai lá entrevistar a professora da época da ditadura esperando que ela vai dizer que o período foi uma merda, que teve muito sofrimento, que teve muita violência, porque ela pode chegar para você e dizer assim, adorava aquela época, adorava, me sentia bem, era feliz. E aí, se você vai com uma preconcepção do passado, uma preconcepção do que é aquela realidade, do que é aquela comunidade, esperando que a pessoa vá simplesmente confirmar as suas certezas, você às vezes cai do cavalo. Às vezes as pessoas fazem isso escrevendo. Você pega lá uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você bota lá os autores para referendar o que você está dizendo. E aí, às vezes, você cai numa banca e a banca diz assim, sim, e a problematização da fonte? E a problematização do autor? O que é que você pensa? Você pensa o que em relação a isso? Você disse que fulano, Beltrano, Ciclano trouxe, mas você pensa o quê? Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes você vai esperando que o outro te diga algo, né? Você vai esperando que o outro se vitimize, vai esperando que o outro mostre uma percepção que não é a percepção que ele ou ela vai ter. Então, e às vezes as pessoas não vão te dizer absolutamente nada. Eu lembro sempre em relação a Canudos, né? A gente usa Canudos como uma brincadeira para dizer que às vezes o campo fica saturado. A pessoa, os remanescentes receberam tantos pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro que quando as pessoas iam entrevistar alguém, a pessoa não fazia uma pergunta, a pessoa dizia assim, você não vai me perguntar aquele negócio não, é? Aquele negócio. Quer dizer, a pessoa já está tão automática, ela está tão saturada de receber pergunta, que ela já estava no automático. E de repente, a gente pode se deparar com uma realidade em que as pessoas simplesmente não tinham nada a dizer. O Narradores de Javé, o filme, que é aquele momento que o pessoal chega assim e diz assim, a única forma de não destruir a cidade é mostrar que a gente é patrimônio. Esse negócio de patrimônio reúne a comunidade inteira. A gente tem que mostrar que alguma coisa é importante na cidade, que tem alguma coisa que vale a pena para a cidade não ser inundada. Aí eles começam a fazer ali um exemplo perfeito, né? Eles começam a ir atrás das memórias. Aí quando eles vão atrás das memórias, cada pessoa da cidade começa a falar sobre o passado a partir da sua ótica, de uma forma diferente, né? E aí eles não conseguem dizer que a cidade era importante, a cidade é inundada, porque a memória é isso, às vezes cada um começa a contar o passado a partir da sua ótica, da sua família, da sua percepção, e nem sempre essa percepção, ela reflete o que aconteceu, às vezes ela é um falseamento da realidade. E a gente tem que ter esse cuidado quando a gente discute, quando está trabalhando com qualquer fonte, né? Volto a dizer, fonte escrita, oral, imagética, mas também com a fonte oral, né? Porque ela tem essa dimensão, né? Essa dimensão de não ter esse compromisso, né? A gente, ela marca, né? A nossa memória é marcada para esquecer, né? Então, faz parte da nossa configuração. A gente precisa esquecer para lembrar, né? Então, muita coisa a gente esquece, muita coisa a gente reconstrói, reestrutura, né? Mas isso faz parte da nossa concepção, do nosso sistema neural, né? Então, em última instância, é um pouco isso, né?
Desculpe se eu falei demais ou de menos, né? Mas era para falar um pouco sobre essas primeiras percepções. Como tem muita gente de várias áreas aqui, eu quis fazer um panorama assim de algumas questões. É, eu acho que a melhor forma é uma conversa, né? Então, então é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o pessoal aqui também quiser perguntar e tal, pode ficar à Eu vontade. vou puxar para usar. Zezinho, primeiro de tudo, muito obrigada. Foi bom situar a gente nesse campo. Nós estamos nos propondo a fazer história oral. O que a gente faz é autobiografia. A autobiografia está dentro desse guarda-chuva maior que é a história oral. E a gente não tinha parado para estudar ainda e para pensar historicamente, vou usar essa palavra agora, né? Como é que essa grande metodologia de pesquisa foi pensada e no contexto de hoje também, como é que a gente pode fazer uso dela. Então, eu vou deixar aberto para a turma aí levantando a mãozinha aí, para eu ver a ordem das perguntas, mas eu vou provocar aqui algumas questões para o Zé começar a responder, que é o tempo de vocês se organizarem para fazer as perguntas de vocês também, tá bom? Então, primeiro eu quero destacar a presença de Cecília, que é a primeira historiadora, a primeira aluna de história que a gente tem no grupo, que está aqui agora, é aluna do primeiro semestre, você está aqui falando, ela está comentando as coisas no chat, então, Cecília, bem-vinda, se quiser abrir sua tela aí, ou mesmo sem abrir o áudio e dizer um oi para a gente, Cecília de história. vai ser bom, primeiro Conhece? semestre, consegue, Cissa? Dê um oi no chat, ela. Oi. Pronto. Oi, gente, boa tarde. Eu tô na biblioteca, ele pode falar muito alto. Tá bom, bem-vinda. Bem-vinda. Tudo que Zé foi trazendo me fez pensar em algumas coisas, me fez pensar na diferença de história com H e história com E. Nós somos muito provocados, né, na literatura a pensar que o que a gente conta é de mentira e o que os historiadores contam está no campo das verdades, e aí Zé vem com essa provocação da gente pensar que até o que está no papel, guardado lá no papiro de não sei quanto tempo, também está influenciado pela intencionalidade das pessoas. Me fez pensar também na pesquisa de TCC de uma estudante de letras que estudou um conto de tradição que nasce a partir do encontro de Lampião com a polícia do lugar, lá em Jeremoabo, e esse beco onde a guerra acontece se chama Guela, a história da Guela, do beco da Guela, uma coisa assim. Ela tenta reconstruir um pouco da história oral desse confronto, né? Ela na letras tentando misturar ali literatura com história. Me fez lembrar também da pesquisa de Aramato Indy, que é uma menina do Guiné-Bissau, que terminou o trabalho dela de literatura agora, e ela traz uma manifestação cultural do Guiné-Bissau chamada Djongago, que é uma manifestação cultural que acontece, não é uma manifestação cultural, não, é um movimento que, para as pessoas daquele lugar, acontece de verdade, que é pegar os vestígios do morto, colocar em cima de uma espécie de maca e chamar pelo morto e perguntar ao morto como foi que você morreu, e pelo movimento da maca que vai para frente e para trás, você conseguir a resposta do morto, perguntar ao morto para quem você quer deixar seus bens, e pelo movimento de para frente e para trás, o morto conseguir dizer para quem vai deixar os bens, e essa comunidade ter isso como verdade. E eu lembrei dessa história por causa da noiva, né? Que o noivo é amaldiçoado pela bruxa. E essa comunidade tem isso como verdade, essa espiritualidade como verdade. E diante dessas provocações todas que você faz aí, eu fico me perguntando como nós, pesquisadores da literatura oral, que atuam com essa metodologia que é a história oral, para onde é que a gente precisa estar atento? Assim, o que a gente não pode esquecer? Vocês estão fazendo história oral. E por fazer história oral, vocês não podem deixar de prestar atenção nisso, de esquecer isso. Se vocês saírem disso, aí vocês vão todos para a literatura. Não tem sentido nesse projeto dizer que vocês estão fazendo história oral. Então, eu queria te provocar assim, a nos devolver de lá para cá. Até onde a gente vai para se manter dentro do campo. Assim, o que é que a gente não pode dizer que está fazendo e que isso se configura como história oral, porque não vai ser história oral. Enfim, são provocações. E aí a moçada pode levantar a sua mão, tá? Eu vou vendo quem vai falar depois de mim.
A primeira coisa é não ficar tão preocupada com as classificações dos campos, né? De ser história oral ou não ser história oral. Eu acho que uma coisa que perpassa todos os campos é essa preocupação que eu falei anteriormente, desse olhar do processo histórico. Então, se você está analisando, se você quer entender um depoimento dentro de uma determinada cultura, é preciso entender o que é que esse depoimento significa dentro de um contexto maior, para além do sujeito que emite essa narrativa, né? Então, esse depoimento, ele se enquadra onde dentro desse contexto maior, dessa comunidade, dessa percepção de mundo. Esse movimento de entender o processo histórico, né? De entender um contexto histórico maior, de situar a fala de quem narra, de quem depõe, de situar a fala dentro de um contexto, né? De quem é a pessoa, que contexto é esse, que influências são essas, o que ela diz reflete o quê? Reflete uma empiria, uma vida de experiências, reflete uma vida marcada por uma cultura formal, reflete uma vida impactada por influências de outras pessoas, autores, enfim, entender a fala dentro desse contexto a partir dessa perspectiva histórica, assim, não desvincular desse contexto histórico, né, que acho que é um dos elementos. A escuta não é fácil, né, porque a gente não aprendeu a escutar. É por conta disso que a gente sofre tanto, inclusive na sala de aula, né? A gente está aqui com a discussão sobre jovens e adultos, né? E um dos grandes problemas é que às vezes a gente vai para a sala de aula ensinar para jovem e adulto da mesma forma que ensina para um menino de 10 anos, 11 anos. Porque às vezes a gente não escuta, né? A gente não conhece o que é prévio, o que está presente ali na vida do outro. Quais são esses elementos, esses conhecimentos prévios que estão ali, né? E esses conhecimentos prévios, como é que eles estão contextualizados dentro de uma perspectiva bem maior, né? Nós somos atravessados por uma época, né? Nós somos atravessados por influências que são culturais, políticas, econômicas, queiramos ou não, percebamos ou não, às vezes de forma consciente ou inconsciente, a gente acaba sendo impactado por isso, né? E a gente só vai perceber esse impacto na nossa fala. As pessoas falam Freud explica e nem sabem quem é Freud quando estão conversando com alguma pessoa no cotidiano, né? Então, às vezes, saem coisas do senso comum que refletem uma percepção e as pessoas não sabem muito bem a extensão do que elas estão dizendo. É o impacto de uma cultura formal atravessando outras culturas, sendo retroalimentada por elas. Então, eu diria o seguinte, ó, a questão não é ficar muito preocupado com a história oral, né? O que define o que é história econômica, política, social, cultural, é muito mais o olhar que você tem em relação ao objeto. O objeto continua sendo o mesmo. O objeto continua sendo impactado por tudo isso. Só que em algum momento a gente vai priorizar a cultura, vai priorizar a sociedade, vai priorizar a política, vai priorizar a economia. Depende muito do que a gente acha que seja o discurso forte que atravessa o nosso objeto. Mas, em última instância, eu posso pensar a educação, a escola e o professor através de uma discussão econômica, de uma discussão política, de uma discussão cultural, enfim, depende de como eu enxergo. Claro que cada vez que a gente entrecruza de forma sistêmica a realidade, né? Quando a gente traz à tona esse pensamento mais sistêmico, essa ciência mais sistêmica, que entrelaça diversas áreas do conhecimento para entender a realidade de uma forma mais ampla e rica, a gente se aproxima mais do que as pessoas são, né? Porque elas não são só uma coisa ou outra. É por isso que, para muitos historiadores e historiadoras, a oralidade é uma fonte que pode ser manipulada por diversas metodologias e estratégias. Para muitos historiadores, não existe uma forma, uma autonomia de uma história oral que define métodos específicos para analisar a fonte oral.
Esses métodos específicos acabam sendo da linguística, acaba sendo da sociologia, você acaba usando de elementos para fazer análise de conteúdo que não são conceitos da história, mas são mobilizados pela história. Você acaba fazendo análise de discurso, então você acaba se valendo de uma série de elementos para tentar dar conta do objeto. Esse é o objetivo. O que marca o nosso olhar e a especificidade histórica é a preocupação com o contexto, é a preocupação com o processo, o antes, o durante e o depois. Essa fala está situada em que processo? Né? Dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura local, dentro de uma história mais regional. Ela está dentro de que contexto? Essa pessoa representa o quê? Né? Ela não representa a si mesma apenas, ela representa uma geração, ainda que ela não perceba que ela representa, mas ela faz parte de dezenas, centenas, milhares de pessoas que fizeram a mesma coisa que ela fez, né? Aí dá um exemplo, os são pauleiros que desde o final do século XIX saem do interior da Bahia e iam para São Paulo, acreditando na ilusão de sobreviver, de ter emprego, de mudar a realidade. Essas pessoas passaram por coisas semelhantes e talvez dá para a gente contar essa história, dizer que enquadrar dentro de um conceito de São Pauleiros. Claro que elas têm especificidades, mas é o olhar do pesquisador tentando englobar e perceber consistências, recorrências. Maria Cláudia, falei demais. Não, boa tarde, Zé. Parabéns. Tanta coisa, né, Lu? Que eu fiquei assim, a gente não sabe nada. Claudinha, não sei onde a gente vai amarrar a nossa égua, eu já estou pensando no relatório final desse negócio. Deixa estar, viu, Zé? Como é que a gente bota lá a história oral e a gente... Oi, como assim? Mas assim, Zé, duas coisas me chamaram a atenção, né, que você traz aí na sua fala. Essa importância da história oral, trabalhar com... Eu estou entendendo quando você fala, né, agora exatamente no finalzinho aí da sua fala, que você disse que a história oral tem essa preocupação, não tem uma preocupação de trabalhar especificamente com um método, né? Então, seria os etnométodos, né, que você pode ir lá desde da análise de discurso, análise de conteúdo e assim sucessivamente. Se é isso mesmo, né, que eu estou pensando, que é por aí. E a outra coisa que me ocorre aqui, que você estava falando, é quanto tempo, então, a gente pode dizer que esse sujeito, né, que se propõe a ir para um campo para ter contato realmente com as fontes orais, ele precisa estabelecer, penso eu, porque você fala muito, né, de que a gente precisa estar se dando conta do processo, da contextualização, de saber quem é esse sujeito, onde se passou isso, em que contexto ele passou isso. Então, me parece que não dá para a gente também ter contato, né, com essa fonte oral apenas em um momento pontual e pronto. Eu fui lá, eu colhi, né, o que eu queria nessa fonte oral e aí agora eu vou fazer minha análise. Eu vou fazer minha análise a partir só de um encontro, só de uma entrevista, só de uma conversa. Eu queria ouvir mais você sobre isso, porque me parece que a gente peca, né, com essa nossa essa ansiedade, essa ânsia, né, de querer logo naquele momento. E quanto tempo também se deve ficar com aquela fonte? Pode ficar 2, 3 horas conversando com aquela fonte, com a fonte oral, enfim, não sei, né? Eu fiquei aqui me perguntando. Os meninos lá no campo, né, querendo ficar lá. Enfim, eu quero mais ouvir, né, sobre isso mesmo, porque é essa coisa mesmo, quando o sujeito vai, né, ter contato com a fonte oral, né? Queria entender melhor isso aí. A gente... Aí já é uma discussão das metodologias também qualitativas, né? Assim, claro que os antropólogos, a antropologia experimental, ela começa... No século XIX, a gente tem uma ruptura em relação ao pensamento antropológico, né? A gente tinha até então a antropologia de gabinete. Os caras escreviam sobre determinadas culturas e realidades a partir de cartas de viajantes. Os caras nunca tinham ido lá. E aí os dois grandes caras que vão revolucionar a antropologia, o Franz Boas e o Malinowski, os caras vão dizer assim, para produzir conhecimento é preciso interagir com a cultura. Eles começam a dizer duas coisas que revolucionam a antropologia e são influências para a história. Uma é que não existe cultura sem história. A cultura ela é marcada por uma história. E a segunda é que você precisa interagir com o seu objeto. Não dá para fazer história de gabinete à distância, por carta. Os caras faziam isso, né? Os viajantes viajavam pelo mundo e pelo Brasil, mandavam cartas e os caras começavam a falar sobre realidades que eles não conheciam, né?
Essa antropologia, ela vai influenciar a história. A gente tem um ramo da história que se chama antropologia histórica, né? A gente tem um historiador francês chamado Emmanuel Leroy-Ladurie, que escreveu um livro chamado Montaillou, que ele analisa uma vila na França, né? No século XVI, a partir de depoimentos presentes na Inquisição, nos documentos da Inquisição. Ele fala sobre... Era uma vila pequena de poucas casas, mas ele fala sobre como as pessoas se alimentavam, como viviam, como se sociabilizavam, antes de pensar numa estrutura maior. Ele sai da França, sai de uma discussão mais ampla para entrar na vila, na região e dentro da casa das pessoas. Tudo isso através de fontes escritas, dos relatórios da Inquisição, né? Então, esse olhar antropológico do cotidiano, ele pode ser feito de diversas formas, evidentemente, mas quando você está trabalhando com fonte oral, bem, eu não sei dizer se existe, imagino que não exista, né? Não exista algo que você preconize como o tempo ideal para estar com aquela cultura, mas a gente sabe que no momento em que você está trabalhando com a fonte oral, é preciso estabelecer relação, afinidade. É preciso que o outro perceba como algo orgânico. Contar é algo que, bem, claro que para os contadores profissionais, qualquer pessoa que chega, a pessoa vai contando, né? Mas se você vai obter depoimento de uma pessoa que não é um contador profissional, não é um narrador recorrente, não é alguém de lá de Canudos que já disse a mesma coisa para 500 pessoas, né? Ela vai desconfiar de você, ela vai resistir, ela vai ocultar, ela não vai dizer tudo o que ela deveria dizer, ela não sabe direito o que você vai fazer, ela não sabe quem é você, se é bom, se é ruim, se você é honesto ou desonesto. Então, esse laço, esse vínculo, que é o vínculo que tem que ter na pesquisa oral, né? Utilizando fontes orais, ele é fundamental, né? Eu não posso chegar lá e simplesmente colhi 2 horas de depoimento e vou lá e já conheço a realidade daquela comunidade. É preciso entender as pessoas, saber como elas vivem, ouvir as pessoas na sua completude, claro, em fragmentos que dão essa ideia mais ampla, mas para que as pessoas se sintam à vontade de falar, né? Claro que ainda assim a fala não vai ser uma fala que você possa dizer, não. A pessoa, porque às vezes a pessoa tem a ilusão, mas ela viveu a ditadura, ela viveu lá, ela foi para a guerrilha, ela sabe falar melhor do que todo mundo que foi a ditadura. Ela sabe falar a partir de uma ótica específica, que é a dela, de alguém que lutou contra a ditadura. Mas quando você quer entender a realidade, a fala do algoz é tão importante quanto a fala da vítima. Então eu preciso entender como é que o outro pensou. Você tem um livro chamado A Temporada dos Facões, que é eu esqueci o nome do jornalista, que ele analisa a Ruanda, né, os crimes de Ruanda, e ele faz a análise do massacre entre Tutsis e Hutus a partir da ótica de quem promoveu o massacre. Ele vai entrevistar as pessoas que promoveram um massacre, que empreenderam um massacre, que mataram pessoas. Ele quer entender o que essas pessoas pensaram, né? Porque isso é tão importante quanto a entender o depoimento de quem sofreu a violência. É tão importante a gente saber a história daqueles que foram, de alguma forma, impactados, subalternizados, sofreram violência ao longo de décadas e séculos, quanto a história daquele que perpetrou. A história das elites precisa ser ressignificada e ser tão importante quanto a história de qualquer outro segmento, né? Porque se a gente quiser entender de forma sistêmica como uma sociedade se articula, a gente precisa entender esses vários olhares. Eu não sei dizer quanto tempo, mas eu acho que a gente precisa estabelecer vínculos com quem depõe, né? A gente precisa, na prática da pesquisa oral, os pesquisadores de forma recorrente, às vezes eles fazem até questionários, estruturas que checam a fala do depoente, né? Porque às vezes o depoente diz uma coisa e o pesquisador quer saber se é verdade ou não, ele faz uma outra pergunta de outra forma para saber se a resposta vai condizer com a dada anteriormente, né? Então, existem estratégias para checar a memória, para checar a fala.
né? Às vezes a pessoa pode estar... É aquela situação, você vai lá no Morro do Pai Inácio, lá em cima, no momento que o povo se joga lá de cima, e aí a depender do guia, cada guia conta a história com uma dimensão diferente. Às vezes os caras mudam, e aí se você parar para pensar, são 10, 15, 20 histórias. Cada um acrescenta uma coisa, né? A memória é um pouco isso, se a gente não tiver cuidado, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba consumindo aquilo que eu falei de Maria Filipa, né? A gente acaba consumindo uma percepção de uma representação como se fosse a própria realidade. E a gente tem que ter esse cuidado, porque ainda que a gente use generalizações na ciência, a gente não pode confundir a generalização com a própria realidade. A generalização é um artifício para pensar a realidade, é um indício para perceber uma perspectiva maior, mas ela não pode ser uma camisa de força para dizer que todo mundo, toda a realidade, ela se delineou daquela forma, entendeu? Então, não sei, acho que é um pouco isso, Maria Cláudia, não sei. Não, você falando aí, eu lembrei da Ecléa Bossi, né? Quando ela escreve Memórias de Velho, Memória que de ela Velho. disse que ela conta muito esse processo, né? De que chegava lá e no meio da entrevista, o depoente dizia: agora eu vou te falar uma coisa, mas eu quero que você desligue o gravador, não pode ser gravado. Isso. Então, é esse processo mesmo de confiança e leva tempo, né? Porque você confia no outro e entende que o outro vai desligar e não vai publicar aquilo, né? Porque ele está depositando ali naquele momento. Então, de fato, a gente vai aprendendo também, né? Quando a gente vai para esse lugar, né? Com a pesquisa das fontes orais, eu acho que tem muito esse movimento, né? De gente que você falou muito aqui, da escuta e também desse momento de a gente também ter um tempo para maturar sobre aquilo que a gente escutou, né? Porque não é também um movimento assim muito rapidinho. A gente precisa sentar essas coisas, né? E fazer essa análise sem perder de vista aquilo que você fala, que a memória é só um substrato, né? Só um E tem que substrato. ter cuidado, né? Cuidado, muitos cuidados. Isso. E é por isso que ela é importante, né, para conhecer o outro. Se a gente levar isso para a sala de aula, né, isso é fundamental, né? É uma discussão que está há muito tempo em Freire, é uma discussão que está em Bell Hooks, né? Estou aqui, vou até passar para o pessoal ensinando a transgredir, né? O livro dela, ela fala das influências dela e tal. Mas assim, é importante a gente perceber esse discurso e essa fala do outro, né? É importante a gente trazer esse protagonismo. A gente entende porque você bota lá a mulher do turbante e diz que é Maria Filipa. A gente entende porque as pessoas não querem nem saber se ela existiu ou não, se é um personagem de Xavier Marx. Elas querem esse protagonismo de uma mulher negra, porque a gente vem de uma longa história em que esse protagonismo ele foi silenciado, né? Então é importante falar de Paulo Freire, mas a Bell Hooks morreu em 2021, né? Ela foi influenciada por Paulo Freire, ela escreve também dentro dessa mesma linha de um ensino libertário, mas ela é pouco discutida e lida no Brasil no cotidiano da sala de aula. Então a gente precisa trazer mulheres que sejam protagonistas, que sejam intelectuais. A gente precisa também trazer mulheres negras que sejam protagonistas intelectuais. Essa ruptura simbólica, ela é importante, né? Porque a gente começa a trazer uma outra dimensão, uma dimensão de uma sala de aula que não está falando só de homens intelectuais, mas está falando de mulheres intelectuais também. Então, essas simbologias são importantes, mas a gente precisa se apropriar desse contexto, né? A gente precisa fazer essa leitura desse contexto para entender por que é significativo aquela representação, por que é significativa aquela fala, mas eu tenho que entender esse contexto, né? Eu tenho que entender esse contexto para perceber que às vezes aquela fala singela, que não traz nenhum realismo fantástico, não traz nada que aproxime o grande público, mas ela é importante porque ela dá visibilidade a determinados protagonistas que precisam mostrar que nesse lugar também se produz cultura, que o homem e a mulher pobre do interior também produz cultura, né? E que ela é tão importante quanto qualquer outra, né? Então, muitas vezes é um processo de enfrentamento também, com todos esses cuidados, né? Eu acho que vocês não devem ficar muito preocupadas com se é história oral ou se não é, mas a preocupação maior é em trazer essa dimensão desse contexto histórico, né?
Essa fala representa o quê? Ela significa o quê dentro dessa sociedade, dentro de um plano mais amplo, e a depender dos objetivos que vocês querem atingir, se é enxergar de uma forma mais ampla, mais distante ou mais microscópica, aí você avançar mais ou recuar mais no tempo para entender se aquela fala reflete outras falas de gerações anteriores, a que está sendo enunciada ali. Mas o que vocês já estão fazendo está sendo muito bem feito, tenho certeza. Eu vou puxar aqui agora para a gente se despedir no Zezinho, que ele também tem que amarrar aí a sala de aula dele, né? Fechar o ciclo aí. Eu quero te agradecer, mas eu vou fazer uma última pergunta para que você já faça as suas colocações finais, né, depois dela. Então, eu vou te provocar mais um pouco aqui e já deixo o espaço para você se despedir depois dela, tá bom? Tá certo. Então, eu vi você falando de um historiador que gerou muita polêmica porque resolveu falar sobre a montanha, resolveu falar sobre... Michelet. Isso, e aí eu queria saber qual é a diferença entre um folclorista e um historiador. Um câmara cascudo e um historiador como esse que você trouxe. E aí eu já abro para você decidir também. Vou botar para os meninos responderem. Ela perguntou qual é a diferença entre um folclorista e um historiador. O que o folclorista, tipo Câmara Cascudo, que recolhe aquelas histórias do passado, qual é a diferença do folclorista para o historiador? Eu acho que passa primeiro pelo trato. Tá ouvindo aí o que ele tá falando? Vem cá. Costa aqui. Pode falar e você produzir. Não, senão o microfone não pega. Senta aqui, fala aqui. Não tem nada não. Vem cá. Senta aqui. Tira a máscara, vai. Fala aí. Pera aí que tem um depoimento aqui. Diga seu nome aí. Boa tarde. Muito bom. Oi, boa tarde. Boa tarde. Qual é seu nome? Meu nome é Paulo, aluno do estágio 4. Assim, a minha interpretação passa por pensar que o trato com as fontes do historiador é totalmente diferente daquilo que um folclorista vai elaborar, né? Ou seja, o cuidado, todo o processo metodológico, teórico com as fontes, é o que distingue diretamente o historiador de um folclorista. Obrigada. Vou assinar embaixo, né? É isso aí. Quer dizer, o folclorista, ele não está preocupado em checar se aquele relato ele é verdadeiro, entre aspas, ou não, se ele existiu de fato ou não, se ele representa A, B ou determinada cultura. O que ele está preocupado é em perceber que aquilo tem uma ancestralidade, está sendo legado a várias gerações, representa, está na memória individual e coletiva das pessoas. Para o historiador, essas outras perguntas são também importantes, né? A gente quer saber um pouco como é que isso se originou, né? Em que sentido, de onde é que essas histórias surgiram? Elas são impactadas por uma cultura europeia, foram os portugueses que trouxeram, os ingleses, os franceses, os povos indígenas, os povos africanos. Como é que essa circularidade cultural aconteceu? Em que sentido elas representam liberdade ou opressão? Em que sentido elas escamoteiam a realidade ou não? O folclorista não está preocupado com isso. A função social da história tem uma dimensão de desnudar o passado, tem uma dimensão política de desnudar o passado, tem uma dimensão de servir de parâmetro para que as gerações seguintes e a sociedade aprenda com os erros do passado. A gente tem uma preocupação com elementos de justiça social, de consolidação da democracia, com uma preocupação com a dimensão plural da sociedade, que as várias vozes tenham vez, né? Que a gente possa publicizar essa diversidade que nem sempre foi publicizada, né? A partir de várias perspectivas. E a gente não tem uma preocupação, essa preocupação não passa pela liberdade ficcional, né? Claro que a gente mobiliza saberes de uma narrativa literária, porque a história também é narrativa. As fontes não falam por si só, elas falam por nossa interpretação. A gente cria laços, né? A gente faz ilações, a gente escreve, a gente imagina. Uma vez eu perguntei a
Há uma historiadora há muitos anos atrás, uma historiadora, professora da UFBA, Lígia Bellini, que escreveu um livro chamado A Coisa Obscura. E quando as fontes não falam, os historiadores não fazem, não usam a imaginação também para produzir a história, ela fez. Eu acho que sim, mas as pessoas não gostam de dizer que sim. A imaginação, não existe imaginação sem... não existe imaginação, não existe conhecimento histórico sem imaginação. Não existe ciência sem imaginação, né? O Einstein, quando escreveu a teoria da relatividade em 1901, ele rompeu com a ciência positivista, porque ele diz assim, criei porque imaginei, né? Ele conseguiu chegar àquela teoria porque ele conseguiu imaginar. Sem imaginação, ele jamais conseguiria produzir ciência. Mas durante muito tempo a gente expurgou a imaginação da ciência. O século XIX fez isso, né? O Luiz Costa Lima tem um livro do Controle do Imaginário, que é da área de vocês, de teoria literária, e ele fala isso sobre o século XIX, né? O século XIX expurgou a imaginação, né? Então a imaginação teve que ser reabilitada para ser incorporada ao pensamento científico, né? Então a gente não consegue gerar hipóteses, ilações, conceitos, percepções sem imaginar, né? Então a gente precisa trazer essa dimensão como uma dimensão natural, da mesma forma que a gente precisa trazer a dimensão do erro como algo natural para a ciência, né? Eu acho que passa por isso. A distinção básica, ele apresentou bem, é essa, né? Então, mas o folclore é tão importante quanto qualquer outra manifestação cultural. Obrigada, Agradecer, Zezinho. obrigado. Espero ter Muito ajudado obrigada à alguma sua coisa. turma também pela interação. Obrigada por você ter vindo aqui. Você também é cacimbeiro, natural, que faz esse processo. Eu faço parte dessa família também. Isso. Sou um filho meio ausente, mas eu faço parte. Nada, todo do presente do seu jeito. Eu vou pedir para você mandar para mim a gravação. Tá bom. Manda pro meu e-mail, mas manda também para o poéticasorais@ufes.br. Pronto, Sem eu mando pra acento nem você. nada, poéticasorais no plural, Pronto. @ufes.br. Manda no WhatsApp para mim um e-mail. Pronto, tá bom. Obrigado, Beijo, gente. amo. Tchau. Pessoal. Gente, fica um pouquinho enquanto o professor Zezinho sai pra gente conversar comigo. Beijo, turma! Ai, lindinhos. Tchau. Valeu, tchau, gente. Oh. Deixa eu fechar aqui.